E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura do nosso plano de leitura anual da Bíblia. Meu nome é Francisco Henrique e nós hoje vamos ler do capítulo 9 ao capítulo de número 14 do livro de Zacarias. Nós hoje estamos fazendo 349 dias e começamos o nosso plano anual de leitura. E como sempre a gente tem feito, a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje. Senhor Deus Eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pela graça, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar lendo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, dai-nos foco, dai-nos atenção, ajuda-nos a ler aqui, principalmente na minha situação, para que eu não venha titubear, nem errar a pronúncia, tá bom? Que venha dar tudo certo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bora lá, pessoal. O capítulo 9 aqui tem um título que é Julgamento contra os inimigos de Israel. Versículo 1 do capítulo 9. Esta é a sentença do Senhor contra a terra de Adraque e a cidade de Damasco, pois os olhos da humanidade, incluindo os de todas as tribos de Israel, estão voltados para o Senhor. A destruição é garantida para Amate, perto de Damasco, e para as cidades de Tiro e Sidom, embora sejam tão astutas. Tiro construiu fortalezas e tornou a prata e o ouro tão comuns quanto o pó e a lama nas ruas. Mas o Senhor despojará Tiro de seus bens e lançará suas fortalezas no mar. A cidade será consumida pelo fogo. Ascalon verá a queda de Tiro e se encherá de medo. Gaza tremerá de pavor, e o mesmo acontecerá a Ecrom, pois sua esperança será frustrada. O rei de Gaza será morto, e Ascalon ficará deserto. Estrangeiros ocuparão Asdod. Sim, acabarei com o orgulho dos filisteus. Arrancarei de sua boca a carne com sangue, e de seus dentes tirarei os detestáveis sacrifícios. Glória a Deus. Amém. Então os filisteus que sobreviverem adorarão o nosso Deus e se tornarão uma nova família em Judá. Os filisteus de Ecrom se unirão ao meu povo, como fizeram em outros tempos os jebuseus. Guardarei meu templo e o protegerei de exércitos invasores. Nunca mais estrangeiros opressores invadirão a terra de meu povo, pois agora eu a vigio de perto. Agora, meus irmãos, vamos para o versículo 9, que tem o título A Vida do Rei de Sião. Melhor, A Vinda do Rei de Sião. Versículo 9 do capítulo 9. Alegre-se, ó povo de Sião. Exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro, e do rio Eufrates até os confins da terra. Por causa da aliança que fiz com vocês, aliança selada com sangue, livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. Livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. Voltem para a fortaleza, todos vocês, prisioneiros que ainda têm esperança. Hoje mesmo proclamo que lhes darei o dobro do que perderam. Judá é meu arco e Israel minha flecha. Os filhos de Sião são minha espada. E como um guerreiro eu a empunharei contra o guerreiro. E como guerreiro eu a empunharei contra os gregos. O Senhor aparecerá sobre o seu povo. Suas flechas sairão como relâmpagos. O Senhor soberano tocará a trombeta e atacará como um redemoinho vindo do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá, e eles lançarão pedras contra seus inimigos e os derrotarão. Gritarão na batalha como se estivessem embriagados de vinho. Ficarão cheios de sangue, como uma bacia. Cobertos de sangue, como os cantos do altar. Naquele dia, o Senhor seu Deus salvará seu povo, como o pastor salva suas ovelhas. Eles brilharão em sua terra, como joias numa coroa. Ah, como serão belos e maravilhosos! A fartura de trigo dará vigor aos rapazes, e o vinho novo
e o vinho novo fará florescer as moças. Agora a gente vai para o capítulo 10, que tem um título: O Senhor restaurará seu povo. Versículo 1 do capítulo 10. Peçam ao Senhor chuva na primavera. Peçam ao Senhor chuva na primavera, pois Ele forma as nuvens de tempestade, e Ele enviará aguaceiros, para que todos os campos se tornem pastos verdes. Os ídolos do lar dão conselhos inúteis. Os adivinhadores só predizem mentiras, e os que interpretam sonhos proclamam falsidades que não trazem nenhuma consolação. Por isso, meu povo anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Minha ira arde contra seus pastores, e eu castigarei seus líderes. Pois o Senhor dos Exércitos chegou para cuidar de Judá, seu rebanho. Ele o tornará forte e glorioso, como um majestoso cavalo na batalha. De Judá virão a pedra angular. De Judá virão a pedra angular, a estaca da tenda. Bom, eu li certo. Eu creio que eu li certo. Eu vou até repetir pela última vez, mas eu estou lendo certo. De Judá virão a pedra angular, a estaca da tenda, o arco para a batalha e todos os governantes. Serão como guerreiros poderosos na batalha, que pisam os inimigos na lama sob seus pés, pois o Senhor está com eles na luta, e derrubarão até os cavaleiros do inimigo. Fortalecerei Judá e livrarei Israel. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Será como se eu nunca os houvesse rejeitado, pois eu sou o Senhor seu Deus. E ouvirei seus clamores. Os habitantes de Israel serão como guerreiros poderosos, e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos também verão isso e exultarão. Sim, seu coração se alegrará no Senhor. Quando eu assobiar para eles, quando eu assobiar para eles, virão até mim, pois os resgatei. Eles crescerão e se tornarão numerosos como antes, embora eu os tenha espalhado entre as nações. Ainda se lembrarão de mim nas terras distantes. Eles e seus filhos sobreviverão e voltarão para Israel. Eu os trarei de volta do Egito e os juntarei da Assíria. Eu os estabelecerei outra vez em Gileade e no Líbano, até que não haja mais espaço para todos. Passarão pelo mar da aflição, pois as ondas do mar serão contidas, e as águas do Nilo secarão. O orgulho da Assíria será abatido, e o domínio do Egito chegará ao fim. Por meu poder fortalecerei meu povo, e pela autoridade de meu nome viverão. Eu, Senhor, falei. Meus irmãos, agora a gente vai para o capítulo 11, que tem o título Perdão, meus irmãos. Não tem título o capítulo 11, tá bom? É a continuação. O Senhor restaurará seu povo, do título anterior do capítulo 10, versículo 11. Versículo 1 do capítulo 11. Abra suas portas, ó Líbano, para que o fogo devore seus bosques de cedro. Chorem, ciprestes, por todos os cedros caídos, até os mais majestosos tombaram. Chorem, carvalhos de Bazã, pois os densos bosques foram derrubados. Ouçam o gemido dos pastores, pois os pastos verdes foram destruídos. Ouçam os leões fortes rugirem, pois as matas no vale do Jordão foram devastadas. Agora sim, a gente vai para o versículo 4 e tem um título que é Os bons e os maus pastores. Versículo 4 do capítulo 11. Assim diz o Senhor meu Deus: Vai e cuide do rebanho destinado para a matança. Os compradores abatem suas ovelhas sem remorso, e os vendedores dizem: Louvado seja o Senhor, pois fiquei rico. Nem mesmo os pastores têm compaixão das ovelhas. Da mesma forma, não terei compaixão dos habitantes desta terra. Diz o Senhor: Eu os entregarei nas mãos uns dos outros e nas mãos de seu rei. Eles devastarão a terra e eu não os livrarei. Portanto, cuidei do rebanho destinado para a matança, o rebanho oprimido. Então peguei duas varas de pastor e chamei uma delas de favor e a outra de união.
bom? Ele chamou, tipo, nomeou elas, tá bom? Num só mês, acabei com seus 3 pastores. Contudo, perdi a paciência com as ovelhas, e elas também me odiaram. Então eu lhes disse: não serei mais seu pastor. Não me importarei se morrerem ou se forem devoradas. E aquelas que restarem, comam a carne uma das outras. Em seguida, peguei a vara chamada favor. Ah, ele não nomeou as ovelhas, tá bom? Nomeou as varas, tá bom? Nomeou a primeira vara de favor e a outra de união. Vai. Em seguida, peguei a vara chamada favor e a quebrei ao meio, para mostrar que havia cancelado a aliança que tinha feito com todas as nações. Assim, acabou minha aliança com elas. O rebanho aflito me observava e entendeu o que o Senhor falava por meio de minhas ações. Então eu lhes disse: se quiserem, peguem meu salário. Mas, se não quiserem, não me peguem. Melhor, se quiserem, paguem meu salário. Não é peguem não, perdão, irmãos. Se quiserem, paguem meu salário. Mas, se não quiserem, não me paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: lance isso ao oleiro. Esse preço fabuloso, esse preço... Perdão, mas vou ler de novo. Então o Senhor me disse: lance isso ao oleiro. Lance isso ao oleiro. Esse preço fabuloso, pelo qual me avaliaram. Peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. Depois, peguei minha outra vara, união, a outra vara que se chama, né, a união, e a quebrei ao meio, para mostrar que a união entre Judá e Israel havia se rompido. Então o Senhor me disse: volte e faça agora o papel de pastor inútil, para mostrar como entregarei esta nação a um pastor que não cuidará das ovelhas que estiverem morrendo, nem protegerá as pequenas, não curará as feridas, nem alimentará as saudáveis. Em vez disso, comerá a carne das ovelhas mais gordas e arrancará seus cascos. Que aflição espera esse pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cortará seu braço e atravessará seu olho direito. O braço ficará imprestável e o olho direito totalmente cego. Agora, meus irmãos, vamos para o capítulo 12, que tem o título O Livramento Futuro de Jerusalém. Versículo 1 do capítulo 12. Eu vou gerar um pouquinho, senão vai demorar muito. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. Farei que Jerusalém seja como uma bebida que deixará as nações vizinhas cambaleando quando enviarem seus exércitos para cercar Jerusalém e Judá. Naquele dia, transformarei Jerusalém numa pedra pesada. Todas as nações se reunirão contra ela para tentar movê-la, mas só ferirão a si mesmas. Naquele dia, diz o Senhor, farei que todos os cavalos entrem em pânico e todos os cavaleiros enlouqueçam. Cuidarei do povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos de seus inimigos. E as famílias de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém encontraram força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia, farei que as famílias de Judá sejam como uma chama que põe fogo no monte de lenha, ou como uma tocha acesa no meio de feixes de cereal. Elas incendiarão todas as nações vizinhas, à direita e à esquerda, enquanto os habitantes de Jerusalém permanecerão em segurança. O Senhor dará vitória primeiro ao restante de Judá, antes de Jerusalém, para que a honra dos habitantes de Jerusalém e da linhagem real de Davi não seja superior à honra do restante de Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco entre eles será como o rei Davi, e os descendentes do rei serão como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Pois naquele dia começarei a destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Perdão, meus irmãos.
Então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a morte do filho único. Tá bom? Lamentarão amargamente. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será como o grande pranto por Hadad e Rimom, no vale de Megido. Todo Israel chorará, cada família separadamente, os maridos longe das esposas. Tá bom? Vou repetir. Todo Israel chorará, cada família separadamente, os maridos longe das esposas. A família de Davi chorará separadamente, bem como a família de Natã, a família de Levi e a família de Simei. Cada uma das famílias sobreviventes de Judá chorará separadamente, os maridos longe das esposas. Agora a gente vai para o capítulo 13, que tem o título Uma fonte de purificação. Versículo 1 do capítulo 13. Naquele dia uma fonte será aberta para a linhagem de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Uma fonte para purificá-los de todos os seus pecados e impurezas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra a idolatria de modo que até o nome dos ídolos será esquecido. Removerei da terra os falsos profetas e o espírito da impureza. E o espírito de impureza. Se alguém continuar a profetizar, seu próprio pai e sua própria mãe lhe dirão: você deve morrer, pois profetizou mentiras em nome do Senhor. E enquanto ele estiver profetizando, seu pai e sua mãe o matarão. Meu Deus! Naquele dia, as pessoas terão vergonha de dizer que têm o dom de profetizar. Ninguém vestirá roupas de profeta para enganar os outros. Dirá: não sou profeta, sou lavrador. Comecei a trabalhar no campo quando era menino. E se alguém perguntar: que feridas são essas? Que feridas são essas em seu peito? Ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Agora a gente vai para o versículo 7, que tem o título As ovelhas são dispersadas. Versículo 7, capítulo 13. Desperte, ó espada, contra o meu pastor, o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas serão dispersas. Fira o pastor e as ovelhas serão dispersas, e eu me voltarei contra os cordeiros. 2/3 dos habitantes da terra serão feridos e morrerão, diz o Senhor, mas restará 1/3 na terra. Farei essa terça parte passar pelo fogo e a purificarei. Eu a refinarei como se refina a prata, e a purificarei como se purifica o ouro. Ela invocará meu nome, e eu lhe responderei. Direi: este é meu povo. E ela dirá: o Senhor é nosso Deus. Agora a gente vai para o capítulo 14, que tem o título O Senhor governará a terra. Versículo 1 do capítulo 14. Toma uma água de novo. Fiquem atentos, pois se aproxima o dia do Senhor, em que seus bens serão saqueados diante de vocês. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, e o restante será deixado na cidade. Então o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como fez no passado. Naquele dia, seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito amplo, de leste a oeste. Metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale, pois ele se estenderá até Azal. Sim, vocês fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia, as fontes de luz deixarão de brilhar. Ainda assim, sempre será dia. Só o Senhor sabe como isso acontecerá. Não haverá dia nem noite como sempre houve, pois mesmo à noite haverá claridade. Naquele dia, fluirão de Jerusalém águas que dão vida. Metade das águas correrá para o Mar Morto e metade para o Mediterrâneo. Fluirão continuamente, tanto no verão como no inverno. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e somente seu nome será adorado. Toda a terra, desde Geba, ao norte de Judá, até Rimom, ao sul de Jerusalém, se tornará uma grande planície. Jerusalém, contudo,
ficará em seu lugar elevado e será habitada desde o portão de Benjamim até o local do portão antigo, e dali até o portão da esquina, e desde a torre de Ananel até as prensas de uvas do rei. Jerusalém, por fim, em segurança, ficará cheia de gente e nunca mais será amaldiçoada nem destruída. O Senhor enviará uma praga contra todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Eles se transformarão em cadáveres ambulantes, com a carne em decomposição. Seus olhos apodrecerão nas órbitas e a língua apodrecerá na boca. Naquele dia, o Senhor os encherá de grande pânico, e eles lutarão uns contra os outros com as próprias mãos. Judá também lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida. Grandes quantidades de ouro e prata e de roupas. Essa mesma praga cairá sobre cavalos, mulas, camelos, jumentos e todos os outros animais dos acampamentos do inimigo. No final, os inimigos que sobreviverem à praga subirão a Jerusalém a cada ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. Se alguma nação não quiser ir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não receberá chuva. Se alguma nação não... Vou repetir o versículo 17. Se alguma nação não quiser ir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não receberá chuva. Ah, entendi agora. Se o povo do Egito não quiser ir à festa, o Senhor o castigará com as mesmas pragas que enviará sobre as outras nações que se recusarem a ir. O Egito e as outras nações serão castigadas se não forem celebrar a festa das cabanas. Naquele dia, até mesmo os sinos dos cavalos terão gravadas estas palavras. Isso mesmo. Santo para o Senhor. E as panelas no templo do Senhor serão tão sagradas quanto as bacias usadas junto ao altar. Na verdade, todas as panelas em Jerusalém e em Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos que vierem oferecer sacrifícios poderão usar qualquer uma delas para cozinhá-los. E naquele dia não haverá mais comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, no versículo 21, nós terminamos a nossa leitura diária de hoje, tá bom? Também terminamos a nossa leitura aqui no livro de Zacarias, tá bom? Como sempre, que o Senhor venha continuar abençoando a vida de vocês, abençoar a minha vida também, e que em nome de Jesus a gente venha se ver amanhã para a gente dar continuidade ao nosso plano de leitura, tá bom? Tchau, valeu, Pai do Senhor. Perdão aí pelos atrasos.